você prestar bastante atenção, porque eu tenho certeza de que se você começar a usar esse framework aqui nos seus prompts, você vai ter resultados interessantes. Beleza? Então, acompanha aqui comigo. Eu chamo isso aqui dos 4 Is para prompts perfeitos. E é fácil, né? Se você pensar, 4 Is, porque agora você não vai ter mais desculpas para não ter um bom prompt. Então, quais são os 4 Is? Os 4 Is é intenção, instrução, informação e interação. E vai ficar mais claro agora quando eu explicar cada um deles para você. Então, a gente pode analisar eles a partir de um bom prompt que eu chamo. Esse prompt aqui, por exemplo, onde eu falo: meu objetivo é criar a comunidade de IA generativa para profissionais não técnicos com engajamento mais alto do mundo, comprometido em criar um MVP até o final da próxima semana. Os produtos da Adapta, os cursos, as newsletters, Adapta One, serão benefícios dos assinantes dessa comunidade. Me ajude a planejá-la passando pelos 8 R's do planejamento. E então eu falo dos 8 R's do planejamento. Essa primeira parte aqui do prompt é interessante, que eu chamo de intenção. Então, pensa, eu estou explicando para a IA a minha intenção, o meu objetivo, antes de mandar a instrução. Por que isso é importante? Porque a maioria das pessoas já falaria, por exemplo, me ajude a planejar a comunidade da Adapta. Mas não, eu gosto de sempre começar com a intenção, explicar qual que é o meu objetivo antes de dar a instrução. É como quando você dá uma tarefa para um funcionário. Se você dá sua tarefa com pouco contexto, o funcionário não entende por que ele está fazendo aquilo. Agora, se você explica o seu objetivo por trás daquela tarefa, o algo maior, o projeto, o porquê que aquilo é importante, ele vai entender muito melhor, ele vai conseguir entregar algo muito melhor. E a mesma coisa é verdade para as inteligências artificiais. Então a primeira coisa sempre que eu gosto de fazer é começar com intenção, é explicar o seu objetivo maior. Então aqui eu fiz exatamente isso. Então a intenção é isso, é explicar a sua intenção por trás daquele prompt, por trás daquela tarefa. A segunda parte, de fato, é a instrução, que é a parte que todo mundo já conhece de prompt, é o verbo de ação, é o que você de fato está pedindo para a IA, é a tarefa em questão. Então nesse caso aqui, por exemplo, é o planejamento, é a ajuda para planejar aquilo. E a informação, então, é o contexto adicional, são informações que você precisa dar para a IA para ela te ajudar melhor. E nesse caso aqui, por exemplo, a informação é esse framework que eu tenho dos 8 R's de planejamento, que eu chamo também de planejamento mínimo viável ou planejamento em uma página. Então eu vou lá, e como essa é uma informação que ela não tem um framework que eu criei, eu coloco essa informação dentro do prompt e agora eu tenho um prompt muito interessante. Comecei com a intenção, dei a instrução e dei a informação necessária. E também algo que está invisível aqui é a informação que esse chat já tem sobre mim, que é a informação sobre a Adapta, que eu passo para ela via a nossa funcionalidade de contexto, que você já deve ter visto no tutorial sobre o Adapta One. Então eu coloco o contexto sobre a Adapta ali dentro e ele tem essa informação. Então, o primeiro I é o I de intenção. I é explicar o seu objetivo para ela. Simples assim. O segundo I é o de instrução. Então é dar a instrução, é o que você quer fazer com a IA naquela tarefa. O terceiro I é o de informação, que é complementar o prompt com informações ou dados que a IA precise para te entregar o melhor resultado possível. E o último I, que você não viu agora no exemplo, porque não tinha, é o de interação. Então é você dando feedback para a IA, é você revisando, melhorando, comentando aquilo que a IA te entregou. E isso é importante também porque a maioria das pessoas simplesmente, quando não tem um resultado interessante no prompt, elas desistem. Elas, não, IA não ajuda, acho que não ajuda para isso, né? Quando não, você deve interagir de fato com a IA, explicar o que você gostou, explicar o que você não gostou. E muitas vezes, assim que você consegue criar chats também muito úteis, que nem o prompt que eu mostrei agora há pouco, foi um prompt real ali que me ajudou de fato a planejar completo depois a comunidade que a gente vai ter para os alunos da Adapta, certo? E por que intenção é importante? Para você ter mais clareza do que você espera da IA, né? Então, é o que eu falo. Você precisa de um alvo para você conseguir jogar um dardo. Se você não tem um alvo, você não vai conseguir jogar um dardo. Você não tem objetivo, você não tem resultado que você está buscando. Então, quando você tem um resultado claro que você está buscando, quando você tem uma intenção clara por trás daquele prompt e você explica isso para a IA, é claro que ela vai conseguir te ajudar melhor. De novo, assim como quando você tem um funcionário e você dá uma tarefa para ele, se você explica a intenção por trás daquela tarefa e não só a tarefa em si, com certeza ele vai te ajudar melhor. Então, na maioria das vezes você vai querer começar pela intenção. Claro que às vezes você tem um prompt muito simples, muito rápido, onde você não vai precisar explicar a sua intenção, mas na maioria das vezes eu acho legal você ter sim a intenção bem clara dentro do seu prompt. A instrução, então, por que isso é importante? Para que a IA haja como você precisa, né? Qual que é o verbo de ação que você vai usar mesmo? De repente é planeje, me ajude a pensar, me ajude a decidir, escreva, complete, transforme,
categorize, organize qual o verbo de ação mesmo que você está pedindo para a IA. A informação, terceiro, por que ela é importante? Para que a IA tenha o contexto necessário para ajudar da melhor forma possível. E de novo, vamos pensar numa analogia, trazendo para a vida real. Se você tem um funcionário novo que chegou na sua empresa e se você tem alguém que já está naquela função há 5 anos, quem precisa de mais informações para conseguir fazer uma tarefa? Com certeza é a pessoa nova. Ela não tem contexto ainda sobre a sua empresa, sobre aquele projeto específico, depende, então você precisa dar aquela informação para essa pessoa. E a gente tem que pensar que a IA é basicamente isso. É essa pessoa que acabou de chegar na sua empresa e que não tem informações suficientes. Então, sempre que necessário, você vai dar informação suficiente para ela te ajudar naquela tarefa específica. E, por exemplo, um dos jeitos de você fazer isso é justamente você tendo sempre um contexto ativo sobre a sua empresa. E você já viu como fazer isso também na aula de como criar um contexto, certo? Então, eu gosto sempre de deixar contextos ativos. Por exemplo, quando eu vou falar da Adapta, eu vou lá, ligo o contexto da Adapta para que ele já tenha aquelas informações. Se eu tenho algum outro projeto específico, por exemplo, meu livro, eu posso ligar o contexto do meu livro para que ele já tenha aquelas informações também rápidas. E, claro, o prompt aqui também é você sem pensar dentro daquele prompt específico se você está dando as informações necessárias para a IA te ajudar da melhor forma possível. E por fim, a interação, por que a interação é importante? É para melhorar a resposta que a IA te dá, certo? É óbvio, você tem que melhorar a resposta que ela está te dando, não desistir se ela não te dá uma resposta boa desde a primeira vez, porque lembra também, um dos princípios para usar bem a IA generativa é experimentar, é revisar, é regerar, é melhorar, é comentar, então interaja de fato com a IA. Então, por isso, eu gosto muito desse framework, porque é um jeito de você ter claro na sua cabeça, você faz um prompt e pensa, deixei minha intenção clara, né? Eu dei a instrução clara, eu dei a informação necessária para ela me responder, eu interagi depois que ela me respondeu. Então, se você usar esses 4 Is a partir de agora, pro resto da sua vida, eu tenho certeza que você vai ter resultados interessantes com a IA. E é interessante também que, se você pensar isso aqui, querendo ou não, é um framework de organização, de delegação até de tarefas, ou de comunicação mesmo. Se você for usar essas mesmas 4 coisas para também conversas que você tem, por exemplo, com seus funcionários, vai te ajudar também. Você sempre dá a intenção, porque você está pedindo aquilo, a instrução, a informação necessária, a interação, né? Se você pensar, é um tipo de framework de comunicação que serve para qualquer coisa. E com certeza, bastante para IA. Então, um exemplo de prompt perfeito, então, seguindo esse modelo dos 4 Is, você poderia, imagina que você quer fazer um post no Instagram, você pode falar, meu objetivo é criar um post que viralize no Instagram. Me ajude a pensar sobre como podemos fazer isso. Leve em consideração esses detalhes da minha empresa, você dá os detalhes, e depois da resposta da IA, por exemplo, você poderia falar, seja mais ousado. Então, esse é um exemplo de 4 Is. De novo, esse aqui mostra bem também como eu gosto de mexer com a IA generativa. Eu gosto sempre de usar esse tipo de instrução, né? Me ajude a pensar sobre como podemos fazer isso. Em vez de, por exemplo, a maioria das pessoas já falaria, escreva o post para mim. Não. Eu gosto primeiro de pensar junto com a IA. Porque aí você consegue dar os seus próprios inputs também, né? E não fazer com que ela já te cuspa alguma ideia já pronta. Não. Me ajude a pensar sobre como podemos fazer isso. Aí você mesmo vai ter ideias também interessantes. Certo? Outro exemplo, então. Você vai ver que eu gosto de separar as 4 coisas que a IA pode fazer bem, que eu chamo de TAPE, né? Que é ter ideias, aprender, pensar e escrever. Então, dando um exemplo aqui, usando esses 4 Is do framework, para cada uma dessas categorias. Então, para ter ideias. Por exemplo, quero mostrar aos professores da Faculdade de Belas Artes ideias como seus alunos podem usar LLMs. E esse aqui, por exemplo, é um caso real. Eu, de fato, usei esse prompt, que eu fui fazer a abertura da nossa parceria com a Belas Artes lá na faculdade e fui falar para os professores e eu queria ajuda. Então, eu usei esse prompt. Eu falei, quero mostrar aos professores da Faculdade de Belas Artes ideias de como seus alunos podem usar LLMs. Essa é a minha intenção. A instrução. Para isso, vou te mandar alguns começos, ideias de prompts em 4 categorias e você me entrega prompts que os professores ou alunos possam usar, ok? Daí a informação eu dei então essas categorias de começos de prompts, justamente nas 4 atividades-chave que eu acabei de falar, essa informação, e depois que o One me deu ideias, eu falei, legal, agora me dê exemplos mais diversos, pense nos outros cursos deles, como jornalismo, marketing, design, etc. E ele me deu essas ideias, certo? Um exemplo agora de aprender, você pode falar. Por exemplo, meu objetivo é criar o melhor curso do mundo sobre IA generativa para negócios. A instrução, quem tem os melhores cursos de IA generativa aplicada a negócios? A informação, leve em consideração esses detalhes da minha empresa. Então, os detalhes. E de novo, na verdade, na informação, muitas vezes eu simplesmente já tenho o contexto ligado sobre a Adapta e ele já entende com quem ele está falando, já entende tudo sobre a Adapta. E para finalizar esse exemplo, depois da resposta da IA, por exemplo, eu poderia falar, quero cursos de instituições menos conhecidas, porque ele me entregou cursos de instituições muito conhecidas, eu queria coisas menos conhecidas. Terceiro exemplo aqui, usando dentro da categoria de pensar. A minha intenção, por exemplo, quero ter certeza de que esse contrato não é incomum ou predatório. A instrução, atue como um advogado cético e detalhista e veja se esse contrato parece bom para mim. A informação, eu posso copiar e colar o contrato no chat, eu posso subir o contrato como PDF. E a interação, depois da resposta IA,
eu posso instigar a IA ainda mais. Isso é algo legal também. Lembra, não aceita a primeira resposta. Eu posso chegar e falar, nada mais mesmo? Tem certeza? Pensa melhor, né? Você está provocando a IA. Um outro exemplo aqui, dentro da categoria de escrever, a sua intenção, por exemplo, meu objetivo é criar um post que viralize no Instagram, me ajude a pensar sobre como podemos fazer isso, leve em consideração os detalhes da empresa e seja mais usado, ou seja, aquele exemplo que a gente acabou de ver. E ao longo do curso aqui, você vai ver eu usando esse framework, muitas vezes ele por completo, muitas vezes não, mas você vai ver que essa estrutura de pensamento, esse checklist mental, sempre está na minha cabeça enquanto eu estou interagindo com IA. Minha intenção está clara, a instrução está clara, dei informação suficiente, interagir, certo? Então, se você pensar como um template básico, é isso aqui. A intenção é, meu objetivo é na parte da instrução é a ação que você está pedindo, a informação você pode colocar isso aqui, leve em consideração esses detalhes, ou você simplesmente pode subir um contexto e ligar um contexto, e a interação, depois a resposta da IA, você tem a sua interação. Então, o checklist para você pensar sobre a intenção minha intenção está clara para a IA? Sobre a instrução dei a instrução correta? Sobre a informação dei toda a informação necessária? E sobre a interação dei feedback suficiente? Então, se você começar a ter esse checklist mental a partir de agora nas suas interações com a IA, eu tenho certeza que você vai com certeza usar ela muito melhor e que por conta disso você vai começar a usar ela muito mais e que por conta disso você vai ter resultados bem interessantes aí dentro da sua empresa. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Eu já te vejo na próxima.